Primeiramente, muito obrigado, governador Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente da República na chapa do ex-presidente Lula. Governador, eu queria iniciar trazendo essa entrevista para Minas Gerais. Minas tem projetos de interesse do Estado que parece que nunca saem do papel. Entra ano, sai ano, as obras na rodovia, na BR-381, as obras de ampliação no metrô de Belo Horizonte, parece que é uma coisa que não avança. Dá para acreditar que com o Lula sendo eleito, o senhor como vice-presidente, esses projetos podem avançar? Eu entendo que sim, Lucas Ragazzi. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, dizer que o presidente Lula fará um governo federativo, muito perto dos municípios e dos estados. Aliás, o presidente Lula, Lucas, disse que na primeira semana, se Deus quiser, sendo eleito, vai chamar os 27 governadores, independentemente de partido político, para discutir os projetos estruturantes para os seus respectivos estados e regiões. Então, toda a região metropolitana, toda a prioridade ao transporte metropolitano, metrô. Minas Gerais é um estado muito grande, a minha família é mineira, meu avô é de Baipendi, sul de Minas Gerais, toda a minha família, só meu pai que veio para São Paulo. Então, todo compromisso com Minas Gerais, as BRs e infraestrutura e logística gera muito emprego, muito emprego. Então, toda prioridade à infraestrutura e logística. Governador, você fez a administração do estado de São Paulo por muitos anos, conhece bem a situação difícil, né, que é a gestão dos estados, e Minas Gerais sofre problemas econômicos por muitos anos, né? Ainda está numa situação muito delicada por conta de dívidas, por conta ali de problemas de fluxo de caixa. Como que o governo federal pode auxiliar os estados que estão em situação como Minas Gerais, com muitas dívidas, tentando fazer renegociações? Como que é o plano, assim, para socorrer os estados? Olha, Lucas Ragazzi, o governo federal tem o dever, né, de ser parceiro dos estados e municípios. O Brasil, o nome já diz, é a República Federativa do Brasil. Então não é para brigar com governadores nem com prefeitos, mas é para trabalhar junto, fazer uma sinergia, fazer uma parceria. A outra é o Brasil crescer, porque o Brasil crescendo, recebendo investimento, isso vai gerar emprego, a economia vai se fortalecer e os estados e municípios vão arrecadar mais. O presidente Lula já foi presidente durante 8 anos, a economia cresceu mais de 4% todos os anos, no último ano 7,5%, inflação dentro da meta, não teve a inflação fora da meta, a dívida sobre PIB caiu de 60% para 39%, fez muita obra, o Minha Casa, Minha Vida vai voltar e vai voltar forte para as pessoas poderem sair do aluguel. Essa semana foi anunciado que o aluguel residencial será reajustado em 16%. Como é que pode? Tem muita categoria profissional que não teve reajuste, ou se teve, no máximo, foi o INPC. Como é que vai pagar 16% de reajuste de aluguel? Então, voltar à casa própria, gerar emprego na construção civil, trazer investimento de fora. O Brasil pode receber muito investimento com segurança jurídica, estabilidade, reforma tributária, que é essencial, e uma agenda de competitividade. Ô, governador, você citou aí a relação, o plano do ex-presidente Lula, caso eleito, de reunir e conversar com governadores, prefeitos. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele está apoiando o Jair Bolsonaro, tem feito críticas ao ex-presidente Lula. O Lula sendo eleito e o senhor nesse papel de ser de um tom moderado, de conseguir ali conversar bem com o mercado, com outras figuras da oposição, como é que você acha que vai ser essa relação com o Zema, essa conversa? É possível ali ter uma relação boa, republicana com Minas Gerais?
Olha, Lucas Ragazzi, o dinheiro público não é do partido A nem do partido B. Ele é do povo que paga os seus impostos, que paga os seus tributos. O presidente Lula foi presidente da República, eu fui governador de São Paulo, disputamos até eleições e tivemos uma boa parceria. Nós sempre trabalhamos juntos. O presidente Lula faz política com amor, não faz com ódio. Ele faz com as mãos estendidas, né, de forma correta. Então, trabalhar com os 27 governadores e também ser parceiro dos municípios. Diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX dos países, o século XXI é das cidades, é dos municípios. Nós precisamos fortalecer governo local também. Então, toda a parceria na infraestrutura, nos grandes projetos estruturantes de Minas Gerais. O presidente Lula, quando foi presidente, 3 universidades nós tivemos aí em Minas Gerais, lá na região do Jequitinhonha, no Triângulo Mineiro, Alfenas, triplicou o número de escolas técnicas, institutos federais, técnico e tecnológico. Isso é muito importante. A Simone Tebet está apoiando agora o presidente Lula e ela trouxe a proposta dela como candidata a presidente da poupança jovem. 35% dos jovens que entram no 6º ano não terminam o 3º ano do ensino médio. Então, a poupança jovem, quando ele entrar no 6º ano, no 2º ciclo do ensino fundamental, vai ter um depósito todo mês, lá um dinheirinho para uma poupança do estudante. Quando ele se formar no 3º ano, ele pode levantar essa poupança, ou para montar o seu negócio, ou para fazer faculdade. Então, nós vamos queremos zerar aí a evasão escolar. Todo mundo tem o ensino médio, técnico, tecnológico e também acesso à universidade. No início da sua fala, o senhor até citou essa disputa que o senhor teve algumas vezes com o ex-presidente Lula em eleições passadas, às vezes em campos opostos, e agora o senhor está junto com o ex-presidente Lula como candidato a vice-presidente. O que mudou nesse cenário nos últimos anos até a chegada agora dessa composição dessa chapa com o Lula? Olha, Lucas, lá atrás nós estávamos juntos. Você tinha Arena e MDB. A Arena apoiava o período militar, o MDB defendia a redemocratização. Nós estávamos todos na defesa da democracia. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Lula, Brizola, eu ainda bastante jovem, todos lá. Depois estivemos juntos na Constituição Cidadã. Lula foi constituinte, eu também. Depois ele foi montar o PT, e eu fui ajudar a fundar o PSDB. E disputamos eleições. E também nos apoiamos. Aqui em São Paulo, Lula e o PT apoiaram Mário Covas na sua eleição no 2º turno em 94. Apoiaram a reeleição do Mário Covas. Nós apoiamos a Marta Suplicy, que ganhou a eleição para prefeita de São Paulo, e também disputamos eleições. Agora estamos juntos. 10 partidos que compõe essa frente democrática. Eu não sou do PT, mas nós temos 10 partidos juntos. E agora, no 2º turno, a Simone Tebet, que foi muito bem na campanha, o PDT do Ciro e do Lupe, o Cidadania do Roberto Freire. Nós estamos conversando com todo mundo para a gente fortalecer a democracia e ter uma agenda que interessa ao Brasil, que não é briga, não é confusão todo dia, violência, mas é uma agenda que gere emprego, renda, melhore a saúde, a educação, traga de volta o Minha Casa Minha Vida, moradia para quem precisa, saneamento básico, infraestrutura. É isso que nós queremos. Continuando nesse lado econômico, nessa questão, o ex-presidente Lula, em algumas entrevistas e algumas falas, ele faz algumas ponderações contrárias a decisões econômicas importantes que foram feitas no Brasil nos últimos anos para a estabilidade financeira mesmo do país. Por exemplo, ele tem dito ser contrário ao teto de gastos. O senhor
como vice-presidente, sendo eleito, vai ser um avalizador ali da condução econômica no governo Lula? Como que é uma previsão da gestão econômica em um governo Lula, com o ex-presidente colocando algumas falas contrárias a esse tipo de projeto? Olha, Lucas Ragazzi, São Paulo é um exemplo de responsabilidade fiscal. Nós, desde o Mário Covas até hoje, foram 28 anos num rigor fiscal absoluto. E não tem lei do teto. Qual o problema da lei do teto? Quando a economia cresce, você não precisa estimular. Agora, quando ela entra em dificuldade, ela tem um crescimento baixo, você precisa estimular. É o chamado anticíclico. Quando cresce bastante, o governo pode investir menos, mas quando cresce pouco, precisa investir mais. A lei do teto, ela é cíclica, ela te estimula a investir mais quando não precisa e a investir menos quando precisa. O que precisa ter é o controle da dívida, precisa ter superávit primário. Então, o presidente Lula, quando assumiu o governo, a dívida sob o PIB era 60%. Quando ele passou o governo, era 39%. Reduziu a quase metade a relação da dívida sobre PIB. Hoje é mais de 80% a dívida sobre PIB. Quer dizer, não há melhor exemplo de responsabilidade fiscal do que os 8 anos que nós tivemos com o presidente Lula. O Brasil crescendo, mais de 4% ao ano, a inflação dentro da meta e o salário mínimo com ganho real. 70% de ganho real no salário mínimo. Imagine hoje que não tem ganho real, tem perda real, a situação, por exemplo, dos aposentados. 71% dos aposentados do INSS ganham um salário mínimo. Você imagina uma pessoa idosa, marido ou mulher idoso, às vezes não tem casa própria, viver com R$ 1.212. Governador, a reforma trabalhista também que foi aprovada nos últimos anos, ela corre algum risco de ser desfeita, de ser desmontada em um governo Lula também, por conta de posições contrárias que já estão sendo exploradas assim, por setores do partido, até em algumas falas também do ex-presidente? Lucas, não. Não vai voltar o imposto sindical e vai continuar o acordado sobre o legislado. O que é preciso verificar é que hoje você tem plataformas digitais. É um fato novo. Então, o rapaz que está carregando lá a pizza, que está distribuindo o alimento, ele não tem registro em carteira, não tem aposentadoria, não tem descanso semanal, se cair da moto não tem assistência, não é razoável. Então, há necessidade de aperfeiçoar, mas são coisas pequenas. O que nós vamos fazer para valer é a reforma tributária. Essa sim pode fazer a economia crescer. Há um estudo que mostra que em 20 anos pode ter um crescimento do PIB de quase 15% pela simplificação tributária. Se unir ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, tudo num imposto só, que é o IVA. Aliás, o mundo inteiro é assim. Aqui nós chamaremos de IBS. Tem bons projetos, como o deputado federal Baleia Rossi, um estudo do grande economista Bernard Api, outro a PEC do Luiz Carlos Rauli, está bem maduro, acho que dá para aprovar nos primeiros 6 meses. Governador, tem nomes importantes da economia brasileira que recentemente manifestaram apoio ao ex-presidente Lula. Vou citar o Henrique Meirelles e o ex-ministro também, Pedro Malan. Isso o senhor acha, junto com o nome do senhor também, que adota, tem esse perfil moderado, um perfil que mostra mais confiança ao mercado. Isso é um sinal que a gente pode ter um Ministério da Fazenda, no caso de vitória do ex-presidente Lula, que vai para esse caminho mais liberal, um caminho mais de acalmar os ânimos do mercado? Ou existe alguma possibilidade de um nome novo, mais ligado ao PT, mais ligado a políticas progressistas no sentido econômico? Qual que é a avaliação do senhor, pelo que o senhor tem visto também dentro da campanha? Olha, Lucas, os grandes economistas brasileiros, desde os pais do Plano Real, que criaram, que era o RV, e estabilizaram a moeda, né, porque não pode ter inflação
A inflação não é socialmente neutra, ela tira do mais pobre, ela derrete o salário. Então, Pércio Arida, Edmar Baixa, André Lara Rezende, os pais do Plano Real, Pedro Malan, que você citou, Henrique Meirelles, Roberto Macedo, Armínio Fraga, os grandes economistas brasileiros, todos estão apoiando o presidente Lula, porque confiam na sua experiência e na sua liderança. E o mundo está acompanhando. Se o presidente Lula, se Deus quiser, ganhar a eleição domingo, vai vir muito investimento para o Brasil, muito, muito. O que nós não podemos é manter essa imagem ruim do Brasil lá fora, de um país em conflito, de briga todo dia, desmatamento da Amazônia. E quero destacar que esse desmatamento não é feito por agricultor, é feito por grileiros de terra, que esperam que amanhã alguém dê o título para eles, eles vendem a terra. E é um absurdo verdadeiro, que o Brasil não pode ser um pária no cenário mundial, ele tem que ser o exemplo para o mundo de energia limpa, renovável, solar, eólica, biomassa e preservação das nossas florestas. Isso é essencial, isso vai atrair muito investimento para o Brasil poder crescer mais forte, o jovem poder ter emprego, os trabalhadores melhorarem a sua renda. Ô, governador, um tema que é essencial e está presente na vida da população agora, nesse pós-pandemia, que é o Auxílio Brasil de R$ 600. Dá para pagar os R$ 600 do Auxílio Brasil e, ao mesmo tempo, desonerar o imposto de renda? Olha, governar é escolher. O presidente Lula já deixou claro que ele vai manter o auxílio de R$ 600. Então, isso está claríssimo. E para as faixas de menor renda, porque não é reajustado a tabela do imposto de renda há muito tempo. Então, você vai manter também. A economia crescendo, esse é a questão central. A economia crescendo, melhora a arrecadação, o consumidor consome mais, o comércio vende mais, a indústria fabrica mais, o agro anda melhor e a dívida cai e a arrecadação sobe. O importante é fazer isso sem inflação. Então, o que nós temos defendido? Um crescimento inclusivo, aquele que está passando privação, precisa melhorar de vida, tem 32 milhões de pessoas passando fome, não conseguem ter 3 refeições completas por dia. Aqui em São Paulo, Belo Horizonte, gente morando embaixo de viaduto, em barraco, criança, mãe, pai, enfim. Então, crescimento inclusivo, crescimento com estabilidade, sem inflação, e crescimento com sustentabilidade. O Brasil sendo um exemplo para o mundo no combate às mudanças climáticas. Agora, governador, um panorama do Brasil hoje. Ontem a gente assistiu nesse domingo aquela cena assustadora, né, que surpreendeu todo mundo, do ex-deputado Roberto Jefferson atirando e jogando granadas contra agentes da Polícia Federal. Eu vou pegar esse caso para citar que a gente está num país que está se mostrando muito dividido e radicalizado. Quem ganhar no domingo vai enfrentar uma oposição muito feroz, né? Qualquer um candidato que seja eleito. Caso o ex-presidente Lula seja eleito, o senhor seja eleito vice-presidente da República, tem jeito de pacificar o país, de gerar alguma estabilidade institucional, acalmar os ânimos? Como é que seria um plano para fazer isso? Olha, Lucas, eu acredito que sim. Aliás, essa é a nossa proposta. Nós precisamos ter uma agenda correta. Não é agenda essa quantidade de fake news, né? Precisa diminuir esse ódio. A política é arte e ciência ao encontro do bem comum. Eu sou do tempo, eu fui prefeito da minha cidade natal, eu fui jovem ainda, fazer campanha num bairro rural, estava voltando, furou o pneu do carro. Eu estava dirigindo, eu parei para trocar o pneu, um adversário passou, me viu trocando o pneu, voltou e me ajudou a trocar o pneu. Precisa ter civilidade, quer dizer, não é dessa forma um querer dar tiro no outro. O episódio do Rio de Janeiro, com o ex-deputado, é muito grave, porque ele tem uma atitude misógina contra as mulheres, ofende,
desrespeita uma ministra do Supremo Tribunal Federal, e como é que ele, que estava em prisão domiciliar, ele tem aquele arsenal de guerra dentro da casa dele? Como é que pode? Fuzil, granada, armamento, quer dizer, é inacreditável, não é correto tudo isso, né? O Brasil precisa voltar à normalidade. Nós precisamos voltar à normalidade. Eu acho isso que representa a candidatura do presidente Lula. Trazer de volta credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Governador, só para a gente concluir, o senhor no início falou sobre seus parentes que eram aqui do sul de Minas. O senhor, em alguma parte, chegou a conviver muito aqui no sul de Minas, na cidade natal deles? Como que foi essa relação com o estado também? Olha, Lucas, meu saudoso papai, que já faleceu, ele gostava muito de ir ao sul de Minas. Então a gente passava ali por Cruzeiro, ia ali Pozo Alto, ia a Baipendi, Cruzília, Passa Quatro. Então eu conheço todas as igrejas e cemitérios. Por quê? Primeiro tinha que ir na igreja rezar com meu pai. Depois ir no cemitério para ver o túmulo do parente e tal, do parente. Eu conheço muita igreja e muito cemitério. E sou apaixonado por Minas, né? Minas é um estado maravilhoso, né? Um estado irmão, querido. Aliás, o que tem de mineiro, eu sou do Vale do Paraíba, é impressionante a quantidade de mineiros na minha região do Vale do Paraíba. É a mesma serra, né? De um lado a Serra da Mantiqueira Paulista, do outro lado a Serra da Mantiqueira Mineira, que são os melhores cafés do mundo, estão ali na Serra da Mantiqueira. Perfeito, governador. Muito obrigado mais uma vez, viu? Até a próxima. Muito obrigado, Lucas Ragazzi. Agradeço muito à Rádio Itatiaia. Muito obrigado pelo convite. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.